Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos permitir ter mais um dia de vida, ter mais este momento para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos por cada um de vocês, amigos e irmãos, que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, enfim, todos vocês que participam conosco, nós agradecemos e sempre temos orado por cada um de vocês. Queremos também agradecer a vocês que escrevem para o canal, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Mário Wagmacher, é de Cariacica, no Espírito Santo. Vasco Fernando é de Lubango, em Angola. Anselmo William Kepler é de Portugal. Daniel Júnior é de Belo Horizonte. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, São Paulo. Maria das Dores Moreira e família são de Parecis, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado por nos conceder este dia de vida e este momento para estudarmos a Tua Palavra. Querido Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a compreendermos e aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos onde quer que estejam, estudando conosco a Bíblia cada dia. Tu sabes que cada um tem as suas lutas, os seus problemas. Depois a vitória a cada um, que não desanimem, que permaneçam firmes na fé, buscando a Tua direção, a solução dos problemas e que juntos possamos crescer cada dia no conhecimento e também no serviço ao Teu ministério. Querido Pai, abençoe aqueles que nos pedem orações, Tu os conheces, faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos falando a respeito de brincar com Deus. E ontem nós falamos aqui a respeito do rei Belsazar, que está lá em Daniel capítulo 5. Ele brincou com Deus. Ele estava servindo um banquete para mais de 1000 pessoas, e este banquete durava alguns dias. E então ali, quando estavam todos embriagados, estavam naquela orgia de comemoração, de confraternização, Belsazar pediu para que fossem trazidos os vasos sagrados do templo que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém. E então ele usou estes vasos sagrados, taças, para tomar bebidas alcoólicas e blasfemar do nome de Deus, se dizendo e se considerando maior, que não havia ninguém superior a Belsazar, que era o rei, e também ao reino de Babilônia. É um grande engano, irmãos, quando nós pensamos que nós somos o Todo-Poderoso, que nós somos invencíveis. E quando nós também, através das nossas atitudes, demonstramos que nós não dependemos de Deus, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos deixar de ter comunhão com Deus um só dia sequer. Nós não podemos nos levantar pela manhã sem ter comunhão com Deus, sem falar com Deus, sem estudar a Sua Palavra, porque nós dependemos a cada dia, a cada momento, desse poder de Deus em nossa vida. Quando nós saímos pela manhã sem ter comunhão com Deus, nós inconscientemente estamos dizendo assim: olha, eu não preciso de Deus, eu sei cuidar da minha vida. E é um grande problema, irmãos, que nós estamos enfrentando e que todos os cristãos enfrentam em todas as épocas que já viveram e os que ainda vão viver. É um grande engano nós demonstrarmos através das nossas atitudes que nós não dependemos de Deus. E aqui Belsazar, ele exatamente fez isso. Demonstrou que ele era o superior a tudo, ele era um Deus. Ele brincou com Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Os caldeus, os medo-persas, eles entraram pelo leito do rio que eles haviam desviado. Como eu disse, a festa durava vários dias, e enquanto eles lá se embriagavam, eles descuidaram das
sentinelas, deixaram Babilônia à mercê, né, dos inimigos, e então isso aconteceu. Eles desviaram o curso do rio e pelo leito do rio seco eles entraram, e neste momento em que eles estavam usando as taças do templo de Jerusalém, blasfemando contra Deus, eles foram derrotados. Apareceu aquela mão na parede e escrevendo que eles haviam sido pesado e achado em falta. Irmãos, aqui no capítulo 14 de Isaías, lembrando sempre que o livro de Isaías é um livro de profecias. Então, muitas das vezes, Isaías aqui fala do passado do povo, fala do futuro, fala também do momento atual, e então nós temos que estudar sempre em espírito de oração, para que o Espírito Santo nos dê entendimento do que nós estamos estudando. Aqui, no capítulo 14, nós lemos que o Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez escolherá Israel para ser seu povo. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra. Gente de muitas nações virá, se juntará a eles e ali se unirá ao povo de Israel. Então, aqui, a profecia de Isaías estava dizendo que o reino de Babilônia iria cair, e caiu, né, cerca de mais ou menos 200 anos depois que Isaías escreveu essa profecia. O reino de Babilônia caiu para os medo-persas, e então Ciro, o grande Ciro, ele assinou o decreto para que o povo de Judá, que estava cativo em Babilônia, voltasse para Jerusalém. Veja que isso já estava profetizado. O meu povo voltará para serem estabelecidos em sua própria terra. Então, vejam que assim como estava profetizado, se cumpriu. Babilônia caiu, porque nenhum reino terrestre é eterno, tudo passa, e assim como Babilônia passou, Medo-Pérsia passou, Grécia passou, o Império Romano passou, e agora nós estamos vivendo o período dos reinos divididos. E é exatamente nesse período dos reinos divididos é que aquela pedra cortada sem mão, que é a volta do Senhor Jesus, ele irá esmiuçar a estátua e vai se tornar um grande monte, e então o reino de Jesus será estabelecido para todo sempre. E pela profecia, amigos e irmãos, nós não podemos nos esquecer que assim como para o povo, os descendentes de Jacó, estava profetizado que eles voltariam para suas terras, assim também hoje está profetizado que aqueles que aceitaram a Jesus, que fazem parte do Israel espiritual, estes também serão levados para o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Todos os reinos terrestres que nós falamos aqui passaram. E estes reinos que estão existindo hoje também irão passar, porque nós temos um Deus nos céus, amigos e irmãos, um Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos nos firmar em poderes terrestres, em coisas que são passageiras. Nós não podemos ter a nossa vida firmada nisso. Por quê? Porque tudo isso vai passar, inclusive nós também passaremos. Agora, quando nós passarmos, qual será o nosso destino eterno? Será irmos com Jesus quando Ele voltar para viver com Ele eternamente? Ou será o lago de fogo e enxofre que está preparado para o diabo e seus anjos? Aqui em Isaías 14, vem falando da destruição, da queda de Babilônia e também dos demais reinos, mas nós lembramos também que lá em Ezequiel, no capítulo 28, nós encontramos ali também a descrição de alguém que também brincou com Deus e queria ser Deus. E este alguém, todos nós sabemos, é Lúcifer. Ele se rebelou lá no céu. Ele quis estabelecer um trono. Ele queria ter o seu trono acima do trono de Deus. E houve então peleja nos céus. E
nesta peleja, Miguel e os seus anjos. Miguel é o nosso Senhor Jesus quando entra na batalha. E quando ele entra, ele nunca perde nenhuma batalha. Houve peleja nos céus. E então, Lúcifer e os anjos que aceitaram as ideias de Lúcifer e que estavam do lado dele foram expulsos dos céus e lançados para o abismo. Você pode ler Ezequiel 28, 12 a 18. Ali fala claramente o que foi que aconteceu nessa ocasião. Ezequiel 28, 12 a 18 diz exatamente assim. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, entoie este cântico fúnebre para o rei de Tiro, transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza, estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você. Sobre o ouro mais puro foram-lhes entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão à vista de todos que o observavam. Então aqui a palavra de Deus através do profeta Ezequiel falando de quando Lúcifer se encheu de orgulho e quis ser igual a Deus. Mas também, se você ler em Isaías, no Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, nos diz assim a palavra de Deus. Isaías 12, 7 a 9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Aqui fala então da batalha que houve no céu. Satanás foi expulso juntamente com os seus anjos. E assim como os reinos terrestres passaram, como estava profetizado, assim também Satanás foi derrotado. E a derrota final de Satanás foi quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E nós, amigos e irmãos, assim como lemos aqui em Isaías 14, que Deus ia levar novamente os descendentes de Jacó para a terra que eles possuíam e que foram levados escravos. Assim também nós seremos levados deste mundo de pecado, onde nós estamos escravizados pelo pecado. Mas se nós nos mantivermos firmes em Jesus, nós seremos levados também para a terra que nos está prometida e que muito em breve Jesus virá para nos buscar. Que nós possamos permanecer firmes nestas promessas, aguardando o cumprimento e estarmos para sempre com o Senhor. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.